E aí, pessoal? Linguagem não verbal. Como entender essa ciência que vem numa ascensão aqui no Brasil, ano após ano, ganhando corpo e forma, popularidade e seguidores? Isso está transformando as pessoas em pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas mais estruturadas psicologicamente. Nós estamos vendo uma mudança cultural em relação a homens e mulheres e o seu convívio social no mundo. E quem entender melhor este jogo, garanto que vai sair com o menor dano, porque não tem como fugir dos danos, tá? Os danos vão vir. Mas isso vai te ajudar a sair um pouco mais ileso de algumas situações, quer seja profissional, quer seja familiar, quer seja no âmbito social ou amorosa. Não importa o campo em que você entrar para exercer, você vai sair com algum tipo de dano. Mas esse dano pode ser minimizado quando você sabe como jogar, tá certo? Então, só para você entender como que a linguagem corporal ela funciona, se você der uma pesquisadinha aí na internet, você vai ver em vários campos, várias faculdades, várias áreas da psiquiatria, da psicologia, do comportamento, você vai ver da própria neurociência, você vai ver que existe aí uma porcentagem do que realmente uma pessoa quer dizer com base em todo o seu comportamento, que eu vou dividir nessa escala para você entender como que ela deve ser medida, como que ela é medida, né? Aí nos estudos da linguagem não verbal. Bom, 55% de toda a sua comunicação, ela é gestual, não verbal. Consegue entender que eu consegui falar um monte de coisa que você sabe o que é e eu não disse uma palavra? Então, 55% da sua comunicação é não verbal. Por volta de 35 a 38% da sua comunicação é o tom de voz. Sim, é o tom de voz. É o tom de voz. É o tom de voz. É a forma que você fala, mano. Porque se você entender bem como as pessoas falam, você vai entender se elas estão falando numa boa com você, ou se estão falando tranquilo ou não, ou se estão com raiva, ou se estão com medo. Entende? Então, de 35 a 38, muitas vezes até 40% de uma comunicação é como ela fala. A velocidade, a pressão, a altura, a tonalidade e a suavidade da voz vai dizer muito sobre o que realmente ela está transmitindo. E de 5 a 8, 7, 9% é o que a pessoa realmente fala, o que ela realmente está comunicando. Então, quando uma pessoa está falando, a parte mais irrelevante dessa conversa é as palavras que saem da boca dela. Por quê? Porque de 75 a 85% do que ela está falando, comunicando para você, é subconsciente. É a verdade verdadeira sobre o que ela pensa. E de 5, 10% é as palavras que estão saindo. E por que essa subdivisão é tão disparizada desse jeito? Porque as palavras, ela é criada pelo neocórtex. E o neocórtex você consegue controlar. Vou pegar esse instrumento. Ah, peguei esse instrumento. Essa peça. Peguei esse protetor de corrente. Vou colocar ali. O seu neocórtex, ele processa essa informação. E ele consegue transmitir de forma consciente. Agora, o seu subconsciente, que é mais de 80%
da sua capacidade mental, ele age sozinho, por conta própria. Entende? Entende? São reações involuntárias que ele vai causar. Você está nervoso com a pessoa e a pessoa diz assim, você está brava comigo? Não, eu não tô. Percebeu no tom de voz que contradiz o eu não tô? Não, eu não tô. Não teria nem por que estar com raiva de você. O tom de voz é um. Então, a linguagem corporal ela tem que ser medida desse jeito. Eu, Fernando, não dou a mínima quando eu estou numa discussão muito séria em que eu preciso entender a verdade por trás daquele assunto. Eu tento não dar muita importância para o que a pessoa está falando quando o corpo dela está deixando outra linguagem. Você quer ver uma coisa que vai tirar o seu sono? O dia que você estiver assistindo uma entrevista em que aqueles repórteres mentirosaiada foi entrevistar as pessoas na rua, que é combinado, a gente sabe, mas a pessoa vai dizer assim, e a pessoa, o rapaz era trabalhador, ele é um menino, ele está falando que o cara é uma coisa e a cabeça dela está contradizendo ela. Faz esse exercício quando você estiver vendo uma entrevista. Você vai ver muito isso. Você vai ver a pessoa dizer, eu não acho que a pessoa tem que, entende? Então ele fala que não e a cabeça está dizendo que sim. Né? Então, quando você for observar, a linguagem corporal ela é subdividida em 3 partes. 55% é a sua linguagem não verbal, os seus gestos comportamentais. 35% a 40% é o tom de voz, não é o que fala, é como se fala. E de 5% a 10%, 7% é as palavras na verdade. Então, como a gente já conversou em outras situações, contextualize, observe tudo, veja se os gestos dela é congruente com entende? Então, faça toda essa análise para você entender realmente quem está diante de você. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa a sua pergunta. E um detalhe, coloca aí se você quer que eu fale o seu nome ou não, coloca coisa ou não, porque eu cheguei a fazer isso e a pessoa não queria que colocasse o nome, então já deixa aí, Fernando, põe meu nome lá, deixa minha pergunta, né? Responde para nós aí, compartilha, interaja com a gente, logo mais teremos novidade aí no canal, né? E espero que vocês estejam junto com a gente. Forte abraço, saúde e sucesso a todos e até o próximo.